dia, pessoal! Mais uma live aqui com o Alessandro Viegas, euzinha! Agora aqui no YouTube. Vamos lá. Muito bem. Salmo 13, tá? É o nosso texto dessa manhã. Lembrando, o Salmo 13 é muito emblemático. Antes da gente, ele chega a ser paradigmático. Ele chega a ser um paradigma, né, do que são os salmos. Porque a gente já falou sobre isso, você que acompanha já. Os salmos mexem tanto conosco, por quê? O livro dos salmos é diferente dos outros textos da Bíblia. Tá? Nos textos da Bíblia, Deus fala conosco, na maioria deles. No livro dos salmos, o salmista fala com Deus e fala para Deus. Né? Nos profetas, a gente tem muito isso também. Tá? Quantas vezes, né? Jeremias falou para Deus e umas coisas, tanto no livro de Jeremias quanto em Lamentações. Oséias vai falar, Abacuque vai falar para Deus umas coisas também que eu não falaria. Então, vários profetas vão falar para Deus e vão falar com Deus. Jó vai falar para Deus, né? E vai falar com Deus. Quando eu digo falar para Deus, né? É que já chega assim, Senhor, jogando na cara de Deus as coisas, né? Mas Deus é misericordioso, benigno, bondoso, que não fulminou. Ele não fulmina a gente, né? Por causa da sua graça, né? Por causa da Hesed, da sua bondade amorosa. Isso vai aparecer no Salmo 13, tá bom? Portanto, vamos lá então. O Salmo 13... eu já preguei sobre esse salmo, mas eu não achei aqui o esquema da pregação, já tem um tempo. Mas ele é um salmo, assim, muito fácil de identificar 3 momentos, tá bom? Não sei na sua Bíblia, mas na minha tem um espacinho, aqui na do Leão, né? A Nova Almeida atualizada, e eu percebo que eles fizeram um esforço muito grande para ver lá no original, porque no hebraico tem 2 letrinhas, vamos chamar isso de notação, tá? Uma nota, como se fosse uma nota. São 2 letras, tá? Em hebraico, que mostram, é como se fosse um ponto e um ponto parágrafo, tá? É mais ou menos isso. E eles respeitaram aqui. Então, isso tem na poesia e isso divide as estrofes da poesia, que você sabe que Salmo é poesia, né? Não precisa eu falar que o Salmo era o livro de cânticos, né, do pessoal do Antigo Testamento. Também no Novo, Jesus cantou o hino, né, que é o livro dos Salmos. Agora, nessa edição, ele respeitou isso. Então, por exemplo, o versículo 1 e o versículo 2 são uma estrofe. O versículo 3 e o versículo 4 são a segunda estrofe. E o versículo 5 e o versículo 6 são a terceira estrofe. Então, o Salmo 13 tem uma estrutura, tá? De 3 estrofes. E o legal, são 3 assuntos, são 3 momentos completamente diferentes, mas que ao mesmo tempo são intercambiáveis, tá? Eles têm um intercâmbio entre eles, eles se completam. E aí a gente vai ler e tem algumas coisas na cultura grega, inclusive eu vou ler uma poesia que faz referência a um texto grego que eu amo, que vocês sabem que meu outro lado é o lado da graduação, do mestrado, doutorado, a graduação de letra de português grego, depois o mestrado em história, com história da Grécia, doutorado também em história da Grécia, eu tenho esse lado aí, né? Lado grego da Alessandra. Bom, então,
Vamos lá, então. Eu quero que você olhe para a sua Bíblia aí, se você está com ela perto, e você vai perceber logo de cara que é o que a gente vai chamar de primeira estrofe, que seria o versículo 1 e o versículo 2. Não sei se na tua Bíblia está em forma de poesia, tá? Olha aqui, vou te mostrar o meu Salmo 13. Ó, tá todo marcadinho, né? Pintadinho. Poesia, tá vendo? O 12 também. Por que é poesia? Porque o texto não tá indo até o final da linha, tá? Isso aqui é poesia. Deixa eu abrir narrativa. Ó, isto é narrativa, tá? Isto é narrativa. Eu abri num texto aqui misto, é Isaías 44. Ó, isso é narrativa, isso é poesia, tá? Então, voltando pro Salmo 13. Poesia. Ó, o espacinho que eu falei, ó, já que eu tô... Olha aqui o espacinho entre o verso 2 e o verso 3. E olha aqui o espacinho aqui entre o verso 4 e o verso 5. Tá vendo? Tá? Então, poesia. E aí, o que vai acontecer? No verso 1 e no verso 2, você tem 4 vezes a expressão até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Tá? Aqui na King James, deixa eu ver se é a mesma expressão até quando. Por quanto tempo? Na King James tá. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por quanto tempo? E aí a primeira coisa interessante é, na minha Bíblia, não sei, na sua, o título do Salmo 13 é Oração de Fé. E aí, uma oração de fé que começa com 4 questionamentos para Deus, né? Até quando, até quando, até quando, até quando? O que é isso? Esse até quando é uma expressão específica de salmos de lamento. Só que aí eu estava estudando e o Salmo 13, em todo o livro dos Salmos, é o único momento em que vai aparecer essa expressão 4 vezes. Ou seja, a primeira vez e repetida mais 3. Tá? Nem nos salmos específicos de lamento isso vai aparecer com tanta força, com tanta ênfase, com tanta repetição. Só que o que vai vir depois, na segunda estrofe, que é o verso 3 e o verso 4, e a última estrofe, que é o verso 5 e o verso 6, vai contrabalançar com esse até quando. Então, a primeira coisa legal para ver no Salmo 13, ele é um processo, tá? E eu gosto dele porque eu entendo o Salmo 13 como um processo da nossa vida, tá? Que passa por esses 3 momentos. O que está na primeira estrofe, verso 1 e verso 2, na segunda estrofe, verso 3 e verso 4, e na última estrofe, verso 5 e verso 6. Então, é essa a questão, tá? E aí ele vai começar dizendo o seguinte, vamos lá. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Está meio injuriado. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando, verso 2, estarei eu relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Eita ferro! 4 perguntas para Deus de alguém que certamente está passando por um sofrimento ou por uma perseguição, até quando o meu inimigo se levantará contra mim. E isso está muito forte. Por isso, os 4, até quando, Senhor? Né? Até quando? No primeiro ele fala Senhor. Aí aqui na King James diz assim, a expressão por quanto tempo ou até quando é comum nos salmos de lamentação, como eu falei. Aí ele dá alguns salmos, tá? Salmo 6, verso 3, 35, verso 17, Salmo 74, verso 10, Salmo 79, verso 5, Salmo 80, verso 4, Salmo 94, verso 3,
tá? Não anota agora não, depois eu boto na descrição do vídeo. No entanto, ela aparece, a expressão, como eu falei mais vezes, né? Aí ele diz assim, isso ressalta o fato de que o salmista tinha suportado seu sofrimento por muito tempo e estava pensando que Adonai, né, o Senhor, poderia ter escondido sua face dele e o esquecido, tá? Então, muitas vezes a gente pensa, né? E o salmista disse isso no segundo até quando? Desculpa, no primeiro até quando? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Né? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele fez a pergunta direta para Deus, no versículo 1. E depois ele vai dizer, até quando eu estarei relutando na minha alma com tristeza no coração a cada dia? E até quando o meu inimigo se exaltará para mim? Então, primeiro ele fala para Deus, que Deus está esquecendo dele, que Deus escondeu o rosto. Depois ele fala dele, reclama dele com Deus, né? E depois ele reclama do inimigo, o que o inimigo está fazendo com ele, reclama com Deus. Então, o verso 1 é para Deus, direto. E o verso 2 é com Deus, reclamando com Deus sobre o que está acontecendo com ele e sobre o inimigo que está vindo sobre. Tá vendo? Tá? Então, sempre essas três relações. Eu com Deus, eu comigo, eu com o meu próximo. No caso aqui é o inimigo. Análise retórica. Vamos lá. Até quando, Senhor, te esquecerás? Até quando esconderás de mim o rosto? Esquecer de mim e esconder de mim o rosto são coisas sinônimas, são coisas próximas, tá? Aí depois já não tem como fazer, porque aí, como eu falei, no verso 2 é ele com ele mesmo e depois ele com o inimigo, né? Até quando o inimigo se exaltará. Mas tem uma coisa que liga todo o Salmo 13, que é a palavra Senhor. Até quando, Senhor? E aí vem o primeiro ensinamento muito forte do Salmo 13, a primeira vez que eu estudei para poder pregar. Apesar dele estar passando, né, a experiência dele aqui, né, o texto está demonstrando isso, como a King James disse ali, né, a anotação da King James. Ele está passando por um sofrimento talvez muito demorado, né, até por causa da pergunta até quando. Só que o que acontece? Ele não perdeu a noção de que o Senhor está com ele. Senão ele não estava falando para Deus e nem com Deus. Essa é a primeira coisa. Por mais que você, por mais que eu estejamos passando por momentos difíceis da nossa vida, e Covid-19, mais uma série de coisas, da conjuntura disso, e outras coisas que derivam disso, são consequências disso, por mais que isso aconteça. Eu e você não podemos perder a noção de que tem um Senhor para quem a gente pode reclamar. E para quem a gente pode até dizer isso aqui: Senhor, você esqueceu de mim? Eu não sou inumana, né? Eu sou humana. Eu já falei isso para Deus. Esqueceu de mim, Senhor? Você já deve ter falado isso para Deus. Isso é sentimento humano. Isso é emoção. Então, às vezes, a situação está tão difícil e, às vezes, tu não fala, mas pensa. Fica com medo de falar para Deus, mas pensa. Aí, Jesus diz assim, você já pensou? Já pensou? Já pecou? Pois é. Então, primeiro você fala. Então, bota para fora, faz igual o salmista, fala. Depois fala, ih, Jesus. Aí depois, ih, caramba, perdão, né? Mas Deus conhece a nossa estrutura, né? Há outro salmo que diz, Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, tá? Então,
Não tá me vindo só o versículo. Isso é o versículo 14, acho, de um salmo aqui que eu esqueci qual é. Se alguém souber, aí bota aí nos comentários. O salmo que diz: Senhor, tu conheces a nossa estrutura, tu sabes que nós somos pó, né? E aí, o que vai acontecer aqui então? Desculpa. Ele tá falando isso para Deus, mas ele não perdeu a noção. Ele não tá falando ao vento. Existe um Senhor sobre a vida dele, para quem ele fala, tá? Para quem ele reclama. Vamos pensar assim, tá bom? No versículo 3, você vai perceber que ele já não vai mais reclamar. Acabou a fase do até quando, tá? Acabou. E aí agora vem uma outra fase. Agora é um outro tempo da vida dele. E isso que é legal, tá? Por isso que eu falei que é o processo de vida nosso também, porque são fases, né? E aí ele diz assim no versículo 3: Olha para mim. Já não é mais até quando, Senhor, te esquecerás? Até quando esconderás de mim o rosto? Até quando eu vou sofrer? Até quando meu inimigo... Não. O tom mudou. Versículo 3 do Salmo 13. Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. A palavra Senhor está aqui de novo. E ela vai aparecer de novo lá no versículo 6, tá? Olha para mim, Senhor, e responde-me. Então, olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Análise retórica, para a gente ganhar tempo. Olha para mim. E depois ele diz, ilumina os meus olhos. Olha para mim. E aí ele completa a ação com, quando você olhar para mim, ilumina os meus olhos. Então, olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Então, ao mesmo tempo que a gente tem expressões sinônimas, olha para mim e, consequentemente, né, ilumina meus olhos, a gente tem uma antítese aqui, que é o seguinte: ilumina meus olhos e dormir o sono da morte. Por quê? Iluminar os meus olhos significa fazer com que eu viva. Se eu estou de olho aberto, eu estou vivendo. Para que eu não durma. Se eu estou dormindo, eu estou de olho fechado. Para que eu não durma o sono da morte. Então, aqui tem uma antítese entre vida e morte. Então, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Aí agora eu vou começar a falar da questão lá da cultura grega. Na cultura grega, na mitologia, existem dois irmãos. Inclusive, eu tenho uma poesia acho que é no Litúrgica, sim. Sobre esses dois irmãos. Hipnos e Thanatos. Hipnos é o sono. E Thanatos é a morte. Tá? Então, esta consciência era na mitologia grega, eles são dois irmãos, né? Mas essa consciência de que sono e morte estão juntos é uma consciência da antiguidade. E aqui você percebe direitinho que na cultura judaica você tem isso também, tá? Para que eu não durma o sono da morte, tá? Aí tem gente que morre, né? Aí morreu em paz com Deus, morreu no Senhor, como a gente fala. E você, desculpa, você olha para o semblante e fala assim, gente, você está dormindo. Essa fala nossa tem a ver com a antiguidade. Tem a ver com Hipnos e Thanatos, tá? Com o sono e a morte.
E aí, claro, nas culturas antigas, o momento em que você está dormindo é o momento em que você está, né, tá tudo relaxado e tal, é como se você tivesse mesmo morto, né, por aquele tempo. E no dia seguinte, quando você acorda, a vida se renovou mais um dia, tá? É bonito pra caramba isso, né? Pois é, é bonito. É bonito, estudar é tão bom. Então, a gente percebe aqui essa consciência, tá? Do sono da morte, né? Aqui tão próximos. E essa palavra hipnos vem para nós em português a palavra hipnose, né? Quando você faz hipnose, é como se você estivesse dormindo acordado, né? Então, você para e relaxa completamente, né? Você faz a hipnose, tá? Então, hipnose com H mesmo. Então, é de hipnos, que é sono, tá bom? Vamos lá. Então, aí ele continua dizendo o seguinte: então, ilumina meus olhos para que eu não durma ao sono da morte. E agora ele vai retomar a questão do meu inimigo, que ele falou no verso 2. Só que agora é diferente o negócio. No verso 2, ele disse o seguinte: até quando meu inimigo se exaltará, né, sobre mim? Agora, no verso 4, ele vai dizer, né, tem que retomar o 3 para falar o 4. Olha para mim e responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. Então não é agora, até quando meu inimigo vai se exaltar sobre mim. Agora ele está dizendo: Senhor, olha para mim e responde-me, né? Ilumina meus olhos para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários se ou quando eu for abalado. Tá? Então, agora é o seguinte: aquilo que no início era uma reclamação com Deus, tá? Agora o tom diminuiu, tá? E agora ele abaixou a bola, né? E, Senhor, olha para mim, responde-me, né? Não deixa eu morrer. E não deixa para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele e os meus adversários não se alegrem quando eu for abalado. Parece, né, que esse momento aqui, que é o momento do meio, é aquele momento em que você, né, no início, verso 1 e verso 2, você reclama com Deus, depois você abaixa a bola e você vai orar. Aqui é o momento que você ajoelhou, né, ou que você sentou, ou que você entrou no quarto, né, como diz lá em Mateus capítulo 6, e você deu uma parada e, Senhor, olha para mim, não deixa meu inimigo vir contra mim. É muito diferente de você dizer: até quando meu inimigo vai vir contra mim? Vai se exaltar sobre mim? Agora ele... Então é aquele momento da nossa vida que a gente para e começa a entregar a Deus, né? Para que Deus realize, né? A aflição inicial baixou e agora vamos começar. E o que vai acontecer? Ele vai dizer, vem agora no versículo 6, no versículo 5 e no versículo 6, o resultado do que está no versículo 3 e no versículo 4. Ou seja, quando a gente para de reclamar, quando a gente começa a orar, né, e dizer para Deus, e entregar verdadeiramente a Deus aquela questão, tá, e perceber que é só Deus olhando para a gente, é só Deus que vai responder para que o mal não venha, né? Aí vem o versículo 5 e versículo 6. É o milagre que acontece dentro de nós, ainda quando a gente está orando. A situação ainda não foi resolvida. É o que vai estar aqui no versículo 5 e versículo 6. Mas o milagre já aconteceu dentro dele. Quando ele parou de reclamar, quando ele falou para Deus: olha para mim, me responde, ilumina meus olhos, para que eu não morra, tá? Para que eu não durma o sono da morte.
Aí ele vai dizer o seguinte no verso 5. Quanto a mim, eu mesmo que estava reclamando lá em cima, eu mesmo que estava dizendo, olha para mim, que não dá mais. Quanto a mim, confio na tua graça. Sabe o que é graça aqui? Hesed. Quanto a mim. E aí na de Jerusalém, está dizendo, confio no teu amor. Então, na King James, eu acho que está confio na tua bondade. Olha que legal, tá? Então, amor, bondade, graça, benignidade, tá? Bondade amorosa, misericórdia, como eu falei, hesed. Então, quanto a mim, eu confio na tua hesed, na tua bondade amorosa. E aí ele diz, que o meu coração se alegre na tua salvação. Salvação aqui de quê? Salvação imediata das situações pelas quais ele está passando, tá? Por isso que aqui eu estou dizendo que o milagre já aconteceu dentro dele. A situação ainda tá em volta, tá? Então, quanto a mim, eu confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Análise retórica. Confio, coração se alegre. Graça, salvação. Tá bom? Tá direitinho aqui, pode pintar que é isso mesmo. E aí ele vai dizer o seguinte: cantarei ao Senhor. Tá costurado. Por quê? Eu confio na tua graça. A situação tá aqui, Senhor. O Covid-19 tá aqui. As aflições do tempo presente estão aqui. Mas quanto a mim, confio na tua hesed e que o meu coração se alegre na tua salvação. O Senhor vai me salvar dessas situações todas. Cantarei ao Senhor, porque eu confio na tua graça e o meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Porque Ele me tem feito coisas boas. Porque Ele tem me dado prazer no meio da situação que está acontecendo. E aí, como eu falei, a palavra Senhor agora sim. A gente lê o salmo inteiro. A palavra Senhor, como eu estou dizendo, não esteve ausente em nenhum dos momentos da vida do salmista. Na reclamação está lá a palavra Senhor. Até quando, Senhor? Esquecerá de mim? Será para sempre? A palavra Senhor está no momento que ele baixou a bola e começou a orar. Olha para mim e responde-me, Senhor, Deus meu. E a palavra Senhor está presente na hora que ele diz, cantarei ao Senhor, portanto me tem feito muito bem. Então, esse é o grande ensinamento do Salmo 13. Precisamos ter a percepção de que o Senhor está com a gente em todo o tempo. E aí, eu estava estudando e me vieram 5 palavras, tá? Como se fossem palavras-chave, tá? E as lições hoje vão em cima dessas palavras, dessas 5 palavras-chave, tá? Vai ser uma lição diferente hoje. A primeira é oração. A segunda é diálogo, porque aqui houve, né? Ele falou para Deus. Aqui não é um diálogo, aqui é um monólogo, né? Ele está falando para Deus. Mas quando ele diz, cantarei ao Senhor porquanto ele me tem feito muito bem, né? E quando ele pede, responde-me, certamente ele está aguardando que Deus fale com ele, né? Então, oração é a primeira. Diálogo é a segunda. Contato é a terceira. Presença é a quarta. E companhia é a quinta. Tudo isso a gente precisa ter e sentir em Deus
tudo isso. Ter oração, ter diálogo, ter contato com Deus, ter a presença, sentir a presença de Deus, a nossa presença em Deus e a presença dele na nossa vida e a companhia de Deus. Eu costumo dizer, você já ouviu isso aqui nas lives, Deus é nosso parceiro. A gente precisa estabelecer uma parceria com Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, João 15:16. Mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Jesus escolheu a mim e a você para sermos parceiros dele nessa obra, a fim de que o fruto, para a gente ir naquilo que ele designou e o fruto permaneça. Porque como o Pai o amou, ele também nos amou, né? Permaneçamos no amor dele, né? E o mandamento do amemos-nos uns aos outros como ele nos amou, tá? Sagapó, Eu escolhi você para amar. Deixa eu botar mais água aqui. Então, o Salmo 13 ensina isso pra gente, de que o Senhor está com a gente o tempo todo e a gente precisa ter essa percepção. E aí, hoje de manhã, a palavra, eu estava conversando com uma pessoa e aí acerca de eu preciso gerenciar, os meus momentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, porque essa pressão é falta de gerenciamento, E aí eu preciso fazer isso. Essa palavra é para mim, Essa palavra é para você. E aí nesse momento eu quero falar de uma coisa legal que mexe também comigo, Cadê? Tá aqui, ó. Existe um livro, da cultura grega, de Homero, que eu gosto muito, que é esse aqui. A Odisseia. Se você for ler a Odisseia, a melhor versão seria essa aqui, que é a Odisseia em forma de narrativa, tá? Mas ela, originalmente, a Odisseia é poesia. Aí eu tenho aqui são 3 volumes, ó. Esse aqui é grego-português, E aí que eu usei para fazer a minha dissertação do mestrado. Aí, ó, que bonitinho, ó. Aqui é grego, tá escrito Odisseia. Aqui, canto 1, tá? Não, canto 3. É um gama, isso. Odisseia, canto 3. Aí aqui, canto 3. Aqui tá em grego, aqui tá em português. Ó, poesia, tá vendo? Aqui, ó, grego, ó, poesia. O que a Odisseia fala? A Odisseia fala de um herói, chamado Odisseu, por isso que é Odisseia, mas aí quando traduziu para o latim, virou Ulisses, E a gente conhece como Ulisses, mas o nome dele mesmo é Odisseu, por isso que é Odisseia, que são as aventuras de Odisseu. E o que aconteceu? Ele está em Ítaca, desculpa, ele é da cidade de Ítaca, do reino lá de Ítaca, e ele foi para a Guerra de Troia, é amigo lá do Aquiles, aquela coisa toda. A Guerra de Troia durou 10 anos. E quando a Guerra de Troia termina, o Odisseu vai voltar para casa. Só que o Odisseu desobedeceu lá ao Poseidon, que é o deus do mar. Tudo mitologia grega. Então ele desobedeceu. Ele fez algo que ele não devia fazer, que eu não vou contar, para você ler. E aí o Poseidon vem com toda a força em cima dele. Ele tá voltando lá de Troia para Ítaca. Ele vai levar 10 anos nesse regresso, tá? E aí vai acontecer um monte de coisas. E isso é muito parecido com o Salmo 13. Porque vai ter o momento da reclamação, tá? Vai ter o momento dele baixar a bola e vai ter o momento dele perceber que ele tem que obedecer aos deuses, Ele tem que, para ele poder chegar. E aí ele consegue chegar na cidade dele, que é Ítaca.
Só que existe uma poesia do Cavafis, né, do Constantinos Cavafis, que é um grego, e essa poesia foi traduzida pelo José Paulo Paz, que é a tradução que eu mais gosto, e eu vou ler essa poesia para você, tá? E essa poesia vai falar do Salmo 13, por quê? E fala muito lá do Jó, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O título da poesia é Ítaca, eu vou me emocionar, tá? Porque no Salmo 13, a gente entende que é necessário passar por esse processo. É necessário o processo da reclamação mesmo, de dizer, porque a gente é humano, o processo de baixar a bola, e o processo de, no meio ainda do processo, eu dizer, cantarei ao Senhor porquanto Ele me tem feito muito bem. Eu confio na Tua graça. Eu confio na Tua graça. Quanto a mim, eu confio na Tua graça. E aí o Ítaca vai mostrar que, né, quando o Cavafis fez a poesia, ele vai dizer o seguinte, é como se fosse o Odisseu dizendo, né, que toda aquela pena valeu. Já conversei isso contigo, né, que a expressão valeu a pena, eu não gosto muito dela, porque quando eu digo assim, valeu a pena te conhecer, não faz isso não, tá? Porque valeu a pena, valeu todo o sacrifício, valeu toda a minha pena, né, todo o castigo. Pena aí é castigo. No caso aqui foi. Então, valeu todo o castigo pelo qual o Odisseu passou até chegar em Ítaca, tá? A cidade dele. E isso é a nossa vida. Nós temos as nossas Ítacas, tá? Nós temos os nossos objetivos, só que nós somos insaciáveis, porque a gente é humano. E aí, quando a gente alcança uma Ítaca, né, um objetivo, aí a gente já quer outro, igual criança, que quer um presente, quer. Aí depois que ganha e brinca 20 minutos, um dia, tal, no dia seguinte, quer outro. E a gente continua assim, tá? E o que acontece? Eu vou ler a poesia no meu convite de formatura lá do grego, tá? Olha que bonitinho, tá? Então, a turma de grego e de latim se formou junto. E aí, tem eu aqui, vou mostrar a você. Olha lá, que bonitinho. A Alessandra tá aqui, ó, mesma cara. Tá aqui, Alessandra, tá? E aí, claro, essa poesia era a poesia das duas turmas, grego e latim. Aí, vamos embora. Ítaca. Deixa eu explicar uma coisa antes de eu ler. Ele vai falar de lestrigões e de ciclopes, tá? Que são, né, são figuras mitológicas também, tá? Vai falar de lestrigões e ciclopes ali no meio do caminho, tá? E deixa eu ver se tem outra palavra aqui que eu preciso explicar antes. Não, só essa. E vai falar do Poseidon. Diz assim: se partires um dia rumo a Ítaca, faz votos de que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Nem lestrigões, nem os ciclopes, nem o colérico Poseidon te intimidem. Vai prestando atenção. Eles, no teu caminho, jamais encontrarás se altivo for teu pensamento. Se sutil emoção teu corpo e teu espírito tocar. Nem lestrigões, nem os ciclopes, nem o bravio Poseidon hás de ver, se tu mesmo não os levares dentro da alma, se tua alma não os puser diante de ti. Deixa eu dar uma paradinha para o que ele está dizendo, né? Se eu não tiver o mal dentro de mim, esse mal não vai vir contra mim, é isso que ele está dizendo, tá? E se vier, e se eu tiver meu pensamento altivo, eu vou enfrentar. Ou seja, esse medo pode estar do lado de fora, mas não precisa, esse inimigo está lá do lado de fora, mas não precisa estar dentro de mim, tá? É isso que ele está dizendo. Então, se você não levá-lo dentro de ti, você não vai, tá? É isso que ele está falando. Faz votos de que o caminho seja longo. Numerosas serão as manhãs de verão,
nas quais, com que prazer, com que alegria, tu hás de entrar pela primeira vez um porto para correr às lojas dos fenícios e belas mercadorias adquirir, madrepérolas, corais, âmbares, ébanos e perfumes sensuais de toda espécie, quanto houver de aromas deleitosos. Há muitas cidades do Egito peregrina para aprender dos doutos. Tá entendendo? Ele está falando do caminho. Faz votos de que o caminho da aprendizagem, o caminho das coisas novas seja longo, ou seja, não deixa esse caminho, tá? Penúltima estrofe. Eu já estou emocionada. Em todo tempo, tem todo tempo Ítaca na mente, o objetivo. Tem todo tempo Ítaca na mente. Estás predestinado a ali chegar, mas não apresses a viagem nunca. A viagem não pode ser apressada. É o Salmo 13. Tem os 3 momentos. Ontem, acho que foi a Cecília. A Cecília está aí e colocou, anteontem, um post sobre florir. O florescer tem o seu tempo. Não adianta florescer antes. E a Vívia, do Jorge, colocou um post também sobre... botou a lagarta, o casulo e a borboleta, mostrando tem a hora, tudo tem a sua hora, tá? Legal, a lagarta, o casulo, a borboleta, pode ser as 3 partes do Salmo 13. Então, vamos lá. Então, tem todo o tempo Ítaca na mente. Estás predestinado a ali chegar, mas não apresses a viagem nunca. Melhor muitos anos levares na jornada e fundiares na ilha, velho, enfim, ou seja, chegar, né, velho, rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar riquezas que Ítaca te desse. Uma bela viagem Ítaca te deu. Sem ela, não te ponhas a caminho. Mais do que isso, não lhe cumpre dar-te. Então, Ítaca te deu um caminho. Ítaca te deu uma bela viagem. O processo é mais bonito do que o objetivo quando você chega. Porque é no processo que você aprendeu. E aí ele termina dizendo, Ítaca não te iludiu, se a achas pobre. Porque às vezes a gente, né? A gente luta. Aí quando chega no objetivo, assim, caramba, né? Só que o processo, o que ele está dizendo? E o que acontece na Odisseia? O processo é que é importante, porque foi o caminho da aprendizagem, que é o caminho do Salmo 13. Onde ele vai dizer, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem, mas o objetivo ainda não foi alcançado, ele está no processo cantando. Ele aprendeu a cantar no processo. Então, Ítaca não te iludiu, se a achas pobre. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência. E agora sabes o que significam Ítacas. Ou seja, não é um objetivo. São todos os objetivos. As coisas que a gente quer alcançar, né, na nossa vida, isso vai... a gente quer sempre alcançar alguma coisa. Então, são as nossas Ítacas, né? Ítaca era a cidade onde o Odisseu precisava chegar, era a cidade dele, tá? Então, que nessa manhã você entenda, né, e eu também, que o mais bonito da nossa vida é o processo. E o mais bonito do Salmo 13 é o processo. Ainda que esse processo passe pela reclamação, até quando, Senhor? Esse processo passe pela submissão de entender que eu não consigo resolver nada, que é Ele que vai resolver, tá? Bom dia, Miriam! Começou a aparecer aqui, começou a correr. Então, é Ele que faz, então, aí eu entendo, paro de reclamar e digo, olha para mim, Senhor,
e responde-me, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Só que ainda no processo eu diga, quanto a mim, eu confio na tua graça, eu confio na tua hesed e que o meu coração se alegre na tua salvação, porque o Senhor vai me salvar dessa situação e eu cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. O bem é o processo ainda. É o caminho para Ítaca. Então, Ítaca te deu uma bela viagem. Ela não te iludiu. Deus dá pra gente uma bela viagem. Ele não nos iludiu. Tá bom? Então, esse é o caminho do Salmo 13, tá? Vamos lá! Bom dia, Milena, Gilda, irmã Jurema. Vamos lá, pessoal! Vamos recompor as emoções! Bom dia, Eliton, Edna Paiva, Suelane! Suelane, nós vamos ter que fazer exercício físico para controlar essa pressão. Josilene, bom dia aí pro pastor Jonas. Vamos lá, Josilene, ainda não peguei a plantinha, eu vou pegar. Rosana, bom dia. Neia, acho que eu já dei bom dia lá em cima. Marilza, obrigada, Marilza. Salmo 103, versículo 14. Isso mesmo, Senhor, tu conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. França, eu já tinha dado bom dia lá em cima. Monique! Olha para mim, ilumina meus olhos, pois é. Monique, bom dia. Aí, Monique, Sagapó. Francisca Almeida, bom dia. Adriel, bom dia. Vamos lá, Josileia. Bom dia, bom dia. Lu Martinelli, bom dia. Respira, respira e não pira. Inspira, respira e não pira. Vamos lá. Clércia, bom dia. Vamos lá, Monique, Ana Paula, já dei bom dia lá. Ana Paula Moraes. Vamos aqui. Joseína Vital, bom dia. Acho que é a primeira vez que você está aqui. Mas seja bem-vinda. Maria Cátia, Ivanice, Terezinha Silva, bom dia, Terezinha. Um beijão para você e para o esposo. Felipe Fernandes, bom dia. Marise Gomes, vamos lá. Gabriela, um beijo no Caleb. Francisca, já falei, Luísa também. Valéria Ferreira, bom dia. Sensacional, aí eu não sei que parte era, que agora que eu tô lendo, né? Depois eu vejo lá, que eu assisto tudo de novo, tá, gente? Vamos lá, e rio e choro tudo de novo. Maria Cátia, já falei bom dia, vamos lá. Pura essa palavra, muito bom. Valéria Ferreira, já falei. Juliana Aldi, acho que é isso aí. Bom dia, Juliana. Vamos lá. Mileide! Hoje foi grego, Mileide Mãe Elvira. Vamos lá. Luzia Assis, acho que já falei lá em cima. Bom dia. Diego! Diego entrou hoje. Diego! Hoje foi grego, hein, Diego? Paulo Sérgio e Joyce, beijo aí também pra vocês. Vamos lá. Fátima Santos, bom dia. Fabiana Teles, bom... Rosana, bom dia. Beijo para você, pro Tiago, pro Israel. Isso mesmo, Monique, tem que botar aqui, porque eu fico tão emocionada. E, gente, eu cometi uma gafe tão grande, gente. Eu não falei, né, que era aniversário do pastor Gessé, gente, na segunda-feira. Eu tinha dito antes, gente, dia 3 é aniversário do pastor Gessé. E aí eu fiquei tão emocionada na segunda-feira que eu tinha orado, né, por ele e tal, mas não falei. Então, vou deixar registrado hoje aqui, né, nossa, parabéns pro meu pai espiritual, pro meu pastor, pro meu amigo. Pastor Gessé é uma coisa muito linda de Deus. É uma coisa, é um presente, né? Uma coisa maravilhosa de Deus, que ensina muita gente, tá? Que o processo é algo bonito pra caramba de se viver,
de se aprender. Tá bom? Então, Deus te abençoe nesse dia. A Aline tá botando aí gratidão. Gratidão é a palavra para agradecer o processo, né? Gratidão é a palavra, tá bom? Deus te abençoe. Fica aí com o Salmo 13, fica aí com a Odisseia de Homero, fica aí com a poesia do Cavafis. Lembra. Vou ler de novo. Os dois versos que mais me emocionam nessa poesia, na Ítaca, são: mas não apresses a viagem nunca. Não apressa. Tudo tem o tempo, como diz Eclesiastes capítulo 3. E o outro verso é: uma bela viagem Ítaca te deu. Uma bela viagem Deus dá pra gente. Tá bom? Beijo da Alessandra. Sexta-feira a gente volta. Tá bom? Tchauzinho.